Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Me chamo Elizabeth Mustafa. Nós vamos retomar aqui nosso estudo de filosofia e história, também na perspectiva da espiritualidade. Você deve ter acompanhado alguns vídeos anteriores, principalmente o estudo que fizemos sobre Pestalozzi a Kardec, que enfoca também a obra missionária de Hippolyte Léon Denis Arrivai, esse educador, que veio utilizar o nome Allan Kardec por saber-se anteriormente vivendo na Gália como um druida, e usou esse pseudônimo para diferenciar da obra espírita, a obra dos espíritos, da qual ele é codificador, trazendo para nós essa revelação espiritual que muitos têm caminhado, principalmente aqui no Brasil, a partir dos livros psicografados pelos grandes médiuns, Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros, que nos trazem essa revelação magnífica e que hoje nos mostra uma face muito interessante da história do Brasil, quando traz Dom Pedro II como a reencarnação de Longinos. Então nós vamos tratar desse assunto aqui, mas requer alguns pré-requisitos de compreensão para que a gente possa, junto com a compreensão das leis de Deus que regem não só a nossa vida pessoal, como também as sociedades, como também o desenvolvimento dos planetas, dos astros, bem como do universo infinito, possamos caminhar com mais segurança na compreensão desses fatos, a partir deste conhecimento espiritual também. Porque nós sabemos que a Europa, a partir daquele conhecimento do iluminismo, que traz como lastro o pensamento racional, ele vem romper com muitas prerrogativas trazidas pela Igreja em questões de fé. Então, o pensamento iluminista do século XVIII, que vai nortear todas as revoluções burguesas, inclusive a nossa própria independência do Brasil, vem com esse traço racionalista muito forte, negando alguns princípios anteriormente defendidos pela Igreja Católica, já que a humanidade agora se encontra num momento mais evoluído na sua compreensão científica, a partir dos grandes inventos, do grande renascimento das ciências no mundo, que se alastra também com a Revolução Industrial Inglesa e com o grande desenvolvimento que o século XIX já aponta. Uma direção muito mais científica, cognitiva e muito menos abstrata, fazendo com que a espiritualidade maior promova uma grande entrada de espíritos a fim de trazer este conhecimento, e que Kardec vem como um divisor de águas, codificando todo aquele conhecimento espiritual que antes estava apenas restrito aos círculos iniciáticos das grandes civilizações. Então, neste momento, o planeta já se encontra em condições de perceber que algumas questões que foram abordadas nas escrituras podem, então, partir para uma interpretação mais ampla e mais profunda, na medida em que o homem, ciente da ciência e da razão, já faz uma reflexão mais centrada no bom senso, na lógica e na compreensão de que Deus, como Pai misericordioso, traz caminhos outros que antes a antiga igreja medieval não abordava por não conhecê-las. Então nós vamos agora fazer uma abordagem um pouco mais ampla, no sentido de mostrar
que existe uma lei maior que rege todos nós e que dentro dessa lei maior, uma delas é a lei da reencarnação, que todos nós estamos submetidos e que, por compreendê-la, percebemos que a justiça divina se encontra aqui, nesse conceito, muito mais clara e objetiva, principalmente para nós, humanos da atualidade, que temos uma visão maior de toda essa trajetória racional, científica e espiritual. Então, eu vou trazer aqui para nós, antes mesmo de entrar no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um pouco do conceito de reencarnação que está descrito no livro dos Espíritos, que eu já apresentei para vocês como sendo um livro de perguntas e respostas que Kardec direcionou aos espíritos missionários que vieram com ele codificar o Espiritismo. E dentre essas perguntas, nós vamos ter um trecho que fala sobre a reencarnação, que é necessário a gente aprofundar um pouco mais esse olhar, para então seguirmos na nossa proposta de analisar a reencarnação anterior de Pedro II. Então, o conceito de reencarnação vem de encontro, vem negar a crença da existência do céu e do inferno a partir do desencarne, ou seja, da morte. Por muito tempo, a humanidade acreditou que depois da morte existia o castigo eterno no fogo do inferno, ou no céu, contemplação e luz junto a Deus e seus emissários angélicos. Ou então que ainda teria um período de transição representado pelo purgatório, o que o Espiritismo vem esclarecer que não é desta forma que ocorre o desencarne, após o desencarne, após a morte do corpo físico. Não é desta forma que nós vamos nos encontrar em outro plano, já que muitos daqueles que morreram voltam em espírito através dos médiuns a nos contar e esclarecer esta caminhada, não só para Allan Kardec, como para todos os outros médiuns que trazem essa magnífica revelação a partir dos textos psicografados em vários e vários livros aqui no Brasil e em outros tantos lugares do mundo. Então, diante dessa revelação, os espíritos nos dizem que nós temos um corpo astral, um corpo físico, e que com a morte o corpo físico se desagrega, mas o corpo astral migra para outras regiões que estejam de acordo com a nossa sintonia espiritual. Então, a partir daquilo que construímos e a partir daquilo que trazemos no coração, na mente, na alma, a leveza dos pensamentos em paz, por termos realizado nossa tarefa, migramos para outro plano onde existe vida, numa dimensão de matéria mais sutil do que a nossa, que nós conhecemos como quintessenciada, a matéria mais sutil. E que nesse local nós ficamos em aprendizado, em refazimento espiritual, e que em determinado momento retornamos ao planeta com uma nova veste, no ventre da nossa mãe, reconstruindo assim um outro corpo material plasmado a partir daquele que já existe no corpo astral. Então, tudo que nós construímos espiritualmente está plasmado no corpo astral e ele volta conosco a plasmar de acordo com a sintonia, agregando as células, agregando as energias necessárias à evolução e um novo corpo físico, que é o que nós chamamos de reencarnação. Aqui no livro dos Espíritos, o meu é este aqui, dessa edição, você pode ter outro, no capítulo 4,
está aqui um texto sobre a pluralidade das existências. É exatamente isso, confirmando assim que nós temos não só uma vida, mas como várias, e que essas vidas são plurais, quer dizer, são várias. Na pergunta 166, que se refere à reencarnação, Kardec questiona aos espíritos. Aspas para Kardec. Como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea pode terminar de se depurar? Nessa pergunta, Kardec se refere ao princípio evolutivo de que todos nós estamos em evolução e nos faz lembrar da premissa de Jesus, de que nos recomenda para sermos perfeitos, assim como vosso Pai é perfeito. Então Kardec aqui coloca o seguinte, quando ele faz essa pergunta, ele já aponta para a direção de nós prestarmos atenção que apenas de uma vida corpórea jamais conseguiremos ser perfeitos como Deus o é, ou nem próximos a isso. Então essa é a pergunta que Kardec faz logo nesse capítulo sobre a reencarnação, sobre a pluralidade das existências. O que o espírito responde? Passando pela prova de uma nova existência. Então o espírito aqui responde a Kardec que somente passando pela prova de uma nova existência nós conseguiremos ser perfeitos. E assim, por várias e várias oportunidades de reencarnar, nós vamos aos poucos depurando nosso ser em aprendizado, nos tornando mais evoluídos espiritualmente e nos aproximamos da perfeição que Jesus nos recomendou. Mas isso requer muito tempo e que dependendo da evolução, dependendo da aceitação, dependendo do conhecimento das leis e do galgar através das leis de Deus de forma harmônica e em consonância com aquilo que Jesus nos ensinou no Evangelho, estaremos mais rapidamente atingindo esse objetivo. Ou, em desarmonia com as leis, estaremos atrasando a nossa evolução. Por que eu estou falando isso? É porque para que a gente compreenda o texto do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que nos traz uma grande revelação acerca da encarnação anterior de Pedro II, nós precisamos compreender essa lei da reencarnação, porque neste livro ele vai nos mostrar essa trajetória de Dom Pedro II. Neste momento em que ele nasce aqui, filho de Dom Pedro I, não é? De Dona Leopoldina, com a missão de auxiliar o Brasil rumo à sua missão espiritual de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, neste livro aqui, Humberto de Campos nos mostra que Longinos, aquele centurião que viveu no tempo de Jesus e que no momento da crucificação de Cristo perfurou o coração de Jesus, no momento em que ele estava desencarnando no seu momento de crucificação, Longinos é aquele soldado que perfura a barriga de Jesus e que agora retorna para o corpo físico de Pedro II, auxiliando a tarefa do Cristo, mostrando a sua remissão a partir dessa aceitação de continuar no trabalho com Jesus. A trajetória de Longinos na história é muito envolta ao mito, à mística, a histórias que muitas vezes nós não sabemos se é verdade ou se não é. Neste livro nós vamos trazer aqui o que Humberto de Campos traz. Mas existem outras falas sobre Longinos.
de que Longinos, no momento em que perfurou o ventre de Jesus, saiu um líquido misturado com o sangue de Jesus, que bateu nos seus olhos, que tinha um defeito no olho dele e que naquele momento ele ficou curado quando essa água espirrou nos seus olhos. E ele, por causa de ficar curado, nesse momento teve um despertar espiritual, que se tornou cristão, seguidor de Jesus, e que por se considerar cristão foi muito perseguido após a morte de Jesus no Império Romano, porque após a morte de Jesus os cristãos foram perseguidos por muitos e muitos tempos, até que Roma declarasse o cristianismo como religião oficial do Império. Foi quando acabou a perseguição. E dizem que nesses textos, nesses relatos, você pode ver aí na internet, que Longinos, eles, em se curando da cegueira ou do defeito do olho, passou a ser cristão e foi muito perseguido. E que agora ele é parte de um grupo que auxilia Jesus na trajetória espiritual da humanidade e que neste momento é convidado pelo Cristo, o nosso governador do orbe, para vir ao Brasil como imperador, para então auxiliar na trajetória do Brasil. Vamos ver qual é o trecho em que Longinos recebe este convite do Mestre Jesus. Então, aqui na página 124 do capítulo 20, sobre Dom Pedro II, Jesus chama Longinos à sua presença e faz a seguinte pergunta. Primeiro ele contextualiza e depois ele pergunta. Aspas para Humberto de Campos. Longinos, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como o coração do mundo. Minha assistência misericordiosa tem velado constantemente pelos seus destinos, inspirado a Ismael e seus companheiros do infinito. Tá falando aqui, ó. Tá vendo? Que tem inspirado tanto o Ismael e também em todo o planeta, né? Os companheiros do infinito, aqueles que seguem Ismael, mas relativamente. Continuando. Consegui evitar que a pilhagem das nações ricas e poderosas fragmentasse o seu vasto território, cuja configuração geográfica representa o órgão do sentimento do planeta, como um coração que deverá pulsar pela paz indestrutível, pela solidariedade coletiva e cuja evolução terá de dispensar, logicamente, a presença contínua dos meus emissários para a solução dos seus problemas de ordem geral. Então, ele fala aqui novamente sobre a questão de manter um mapa do Brasil nesse aspecto de coração, né? Ressaltando aqui, neste trecho também, a necessidade de enviar pessoas aqui no Brasil para solucionar problemas de ordem geral, acompanhado, inclusive, dos emissários de Ismael. É isso que ele está falando aqui nesse trecho, né? E ele segue e faz a pergunta crucial para Longinos. Lembre-se da história de Longinos. Sente-se o teu coração com a necessária fortaleza para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho? Ele perguntou. Você quer fazer parte dessa grande missão? O seu coração está pronto? Essa é a pergunta. Vamos ver o que Longinos responde. Veja só o que Longinos responde, que já está uma dica mesmo que ele foi realmente o centurião, né, que estava perto de Jesus naquele momento da morte. Ele vai continuar aqui e vai falar: muitas existências de dor tenho voluntariamente experimentado para gravar no íntimo do meu espírito a compreensão do vosso amor infinito. Olha aí o que ele está falando, viu? Que desde que ele foi Longinos, aquele soldado,
ele vem experimentando muitas experiências de dor, de sofrimento. Falando de outras encarnações que ele teve no planeta, que foi de grande sofrimento. E ele continua. Aqui resgatando, compreensão do vosso amor infinito, que não pude entender ao pé da cruz dos vossos martírios no Calvário, em razão dos espinhos da vaidade e da impenitência, que sufocavam naquele tempo a minha alma. Então ele fala, olha, quando eu estive aos pés da cruz, muito vaidoso, não é? Não percebi a grandeza da vossa lição, não é? Assim é com indizível alegria, Senhor, que receberei vossa incumbência para trabalhar na terra generosa, onde se encontra a árvore magnânima da vossa inesgotável misericórdia. Mostrando aqui que é com muita alegria que ele aceita vir para o Brasil, como Pedro II, não é isso? Como Pedro II. Nós vimos também naquele vídeo sobre a independência do Brasil, não é? E sobre a continuação do governo de Pedro I, quando ele sai do Brasil e deixa Pedro com 5 anos aos cuidados do seu amigo José Bonifácio. Depois de muitos conflitos que teve com Bonifácio, ele reconhece que Bonifácio é uma pessoa digna, um homem de honra. Inclusive nós espíritas reconhecemos o valor de Bonifácio para a nossa pátria do Evangelho, desenvolvimento aqui do Brasil, inclusive auxiliando na independência do Brasil, né? Com a presença de Pedro I, que naquele momento era um pivô de harmonia entre as duas nações, impedindo que o Brasil entrasse em guerra fratricida com Portugal. E o fato de Pedro I ficar no Brasil foi por influência espiritual de Ismael e dos seus colaboradores, e que ele aqui, o José Bonifácio, tem grande importância, ficando aqui como tutor de Pedro II, mas depois ele se afasta. E Pedro II tem uma infância com ele, auxiliando com ele, que vai garantir um desenvolvimento do seu ser intelectual, cultural, de grande importância. Pedro II recebe a orientação de Bonifácio na primeira infância, não é? Na sua fase de pré-adolescência. E ali ele tem aulas de vários assuntos com Bonifácio, e ele vai se tornando um menino muito culto, apesar de introspectivo. Ele vai se tornando um príncipe que vai crescendo alheio às confusões do período de regência, que vai ser o período entre a saída de Dom Pedro I até a declaração da maioridade de Pedrinho, que vai ser aos 15 anos. E durante esse período, Pedrinho vai se preparando emocionalmente, culturalmente, para ser esse imperador que nós consideramos um dos maiores estadistas do Brasil. Vamos ver como caminha essa história e esse apoio que Jesus e Ismael dão a Dom Pedro II para nos auxiliar na nossa caminhada. Então, Jesus fala para Longinos que a tarefa dele vai ser muito árdua, vai precisar ter muita renúncia, vai ser difícil uma pessoa como ele ser rei, já que é uma pessoa sensível, está preparado espiritualmente, mas que vai ser difícil a trajetória dele enquanto imperador do Brasil, que ele coloca aqui na página 125, não é? Falando para Longinos como será a sua encarnação. Aspas para Humberto de Campos.
A sua tarefa será daquelas que requerem o máximo de renúncias e devotamento. Serás imperador do Brasil até que ele atinja a sua perfeita maioridade como nação. Concentrarás o poder e a autoridade para beneficiar a todos os seus filhos. Não é preciso encarecer os teus olhos à delicadeza e sublimidade desse mandato, porque os reis terrestres, quando bem compenetrados das suas elevadas obrigações diante das leis divinas, sentem nas suas coroas efêmeras um peso maior que o das algemas dos forçados. Olha aqui como ele coloca, viu? Ele coloca que os reis que têm consciência do seu papel social com o mundo, acham que a coroa pesa muito mais na sua cabeça do que as algemas dos trabalhadores que trabalham forçado. Veja só como ele faz uma reflexão profunda na questão de ser rei. Porque muitas vezes, com os olhos do mundo, as pessoas veem na questão da realeza um trunfo de privilégios, né? E tal, riquezas e fartura, mas que na verdade é um peso muito grande para aqueles que têm consciência do papel que exerce. E que, na verdade, Pedro II vai arcar com esta mesma situação. E se a gente for para os anais da história, nós vamos perceber que Pedro II, em muitos momentos, tem essa tristeza em si, dessa trajetória de ser rei, que muitas vezes ele mesmo admite que preferia ser professor, educador, do que ser rei e ter essa responsabilidade tamanha. Mas Longinos aceita essa posição e vem como Pedro II. Nós sabemos que o período de governo de Dom Pedro II é um dos mais prósperos do Brasil, porque neste momento nós vamos observar aqui um grande crescimento da lavoura do café, que se inicia um ciclo muito glorioso para a economia do Brasil, que é o ciclo do café. Nós vamos ver o Barão de Mauá, que vem também com a missão de fomentar o desenvolvimento industrial, né, aqui no Brasil, as ferrovias, vai melhorar muito as condições de vida dos brasileiros. Não é? É um tempo em que os rumores da abolição dos escravos já pairam, até mesmo o Congresso de Viena, que ocorreu após a Batalha de Waterloo, onde Napoleão Bonaparte perde a guerra. Esse tratado tem a intenção de reorganizar a Europa, modificar as estruturas que foram fruto da invasão de Napoleão. Então, muitos territórios são devolvidos às nações que sofreram a guerra. Muitas nações que perderam o poderio dos reis, é devolvido aos reis nesse momento do Congresso de Viena, para que os reis pudessem voltar às suas posições dos seus países. Foi também revelado nesse Congresso de Viena a intenção de acabar com a escravidão no mundo. No Congresso de Viena é declarado que acima da lei, acima da linha do Equador, fica proibido o tráfico de escravos. E aí já aponta nessa direção para o fim da escravidão no mundo. O que vai acontecer paulatinamente no governo de Dom Pedro II, esse findar da escravidão no Brasil, que vai resultar lá na frente na Lei Áurea declarada pela sua filha, a princesa Isabel. Então aqui também, neste momento, preparada essa questão da abolição dos escravos no Brasil, que apesar de ser tardia em relação às outras nações, vai aos poucos caminhando para que se efetive o fim da escravidão. E é dito aqui
para Longinos, neste momento, que o governo de Pedro II será responsável por essa ruptura, mostrando aqui que existe um planejamento superior, um planejamento espiritual para que as nações caminhem dentro do patamar das leis de evolução. Vamos ver o trecho que o livro traz essa fala, essa questão da escravidão. Aqui na página 126, lá no princípio dessa página, tem um momento em que ele fala sobre essa questão do fim da escravidão no Brasil. Aspas, procura aliviar os padecimentos daqueles que sofrem nos martírios do cativeiro, cuja a abolição se verificará nos últimos tempos do teu reinado. Tá vendo aí? Falando aqui claramente que existe essa previsão do fim da escravidão aqui na espiritualidade, mostrando que existe esse projeto bem construído para caminhar nessa direção. Leis que determinam a liberdade são relativas à evolução dos povos. A escravidão agora, ela vai sendo desnecessária na medida em que o capitalismo avança, em que a força de produção da mão de obra assalariada toma lugar àquela velha proposta do capitalismo primitivo, que é, na verdade, o mercantilismo, o colonialismo, que era calçado na mão de obra escrava. Já com o desenvolvimento das nações, da Revolução Industrial e o merecimento da humanidade nessa direção, a mão de obra assalariada vai tomando força e cai por terra as velhas formas de lidar com o mundo. O que nos mostra o sentido de que, com a evolução dos povos, a opressão daqueles que precisam trabalhar vai diminuindo os seus laços de crueldade e vão se tornando mais sutis as relações entre os homens, na medida em que a sociedade avança, evolui e que são disponibilizados, inclusive pela espiritualidade maior, novos aparatos e mecanismos de utilização dos meios naturais, de uma forma que o homem possa transformá-lo nas suas boas construções, a fim de minimizar o sofrimento e a dor dos povos da terra. O que nos remonta à questão da evolução, da lei de evolução do Livro dos Espíritos, que nós podemos aqui também retomar esta fala. Então, nós podemos aqui retomar também essa reflexão nesse trecho que fala sobre a lei do progresso no Livro dos Espíritos, que tem vários textos aqui sobre isso que você pode aprofundar na leitura. Eu vou citar apenas uma pergunta que pode nos ajudar a compreender mais a marcha do progresso da humanidade. Na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? Então ele pergunta qual é o maior obstáculo para o progresso. O orgulho e o egoísmo. Olha aqui o que os espíritos respondem. Falo do progresso moral, pois o progresso intelectual avança sempre. À primeira vista, parece dar a este vício uma maior intensidade, desenvolvendo a ambição e o amor pelas riquezas, que por sua vez incitam o homem às pesquisas e esclarecem o seu espírito. Então ele está falando o seguinte, que inclusive o progresso ele é impulsionado pelo desenvolvimento da ambição, que muitas vezes fica o progresso moral um pouco atrás do progresso intelectual, porque a ambição, entre esses que ele cita aqui, é uma forma de fomentar o progresso, já que o homem ambicioso busca se aperfeiçoar para obter lucro. É assim que tudo se relaciona no mundo moral com o mundo físico, e que do mal pode surgir o bem. Então, olha aqui o que ele fala, não é? Que a escravidão, num determinado momento, era impulsionado
por aquele desejo de riqueza que o homem colonial ali trabalhava. E que nesse momento o capitalismo em se desenvolvendo, o seu desejo de ambição e de lucro vai gerar um outro patamar evolutivo de mão de obra assalariada, que ainda é uma forma agressiva, já que nós estamos falando do princípio do século XVIII, do século XIX, esse momento que o capitalismo está muito embrutecido ainda e que a mão de obra assalariada vai ser uma violência também. Porém, com o desenvolver das máquinas, da tecnologia, nós vamos observar que a mão de obra assalariada vai também, aos poucos, demonstrando que é possível caminhar nessa direção. E no caminhar da história da humanidade em se desenvolvendo, também esta mão de obra tende a ser mais branda na medida que o homem vai evoluindo moralmente. Mostrando aqui a necessidade de cada passo ser dado vagarosamente e de acordo com a evolução moral dos seres que habitam aqui neste planeta. Somos nós, não é? Outra dica que Longinos recebe para essa nova tarefa espiritual, como Pedro II, é o seguinte, é que existe uma dica aqui, em que em períodos de lutas internacionais ele deve abrandar e não promover a guerra, o que vai de encontro com o fato de ter ocorrido no segundo reinado, no período de Pedro II, a Guerra do Paraguai, que nós sabemos que foi uma guerra muito difícil, que foi uma guerra travada entre os países ali que antes já foram inseridos na Guerra da Cisplatina anteriormente, que agora Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil vão se enfrentar, e que esse enfrentamento vai ser muito difícil, o Brasil vai sofrer muito, vai inclusive criar uma causa com o Paraguai, uma causa espiritual que posteriormente vai ser resolvida com a ponte da amizade, conforme o próprio Divaldo nos fala em uma das suas palestras. Mas que nesse momento aqui não era necessária que fosse feita esta guerra. Está nesse livro aqui uma dica, viu? Aspas aqui na página 125. Aspas. Nas lutas internacionais, guarda a tua espada na bainha e espera o pronunciamento da minha justiça, que surgirá sempre no momento oportuno. Tá vendo? Fisicamente consideradas, todas as nações constituem o patrimônio comum da humanidade. E se algum dia for o Brasil menosprezado, saberei providenciar para que sejam devidamente restabelecidos os princípios da justiça e da fraternidade universal. Então, ele recomenda que não se faça guerras internacionais, que, na verdade, a espiritualidade vai resolver de uma forma harmônica, já que todas as nações são, que ele coloca aqui, ó, são patrimônio comum da humanidade. Então, não faça essa guerra. E, na verdade, Pedro II travou essa guerra, inclusive com a ajuda do Duque de Caxias, não é? E aí ele recomendou que não fizesse, mas foi feito. E no final também ele coloca que a sua tarefa será árdua e que você será traído pelos seus amigos mais íntimos, ficando no final de sua vida determinado que você sairá humilhado como um ponto também a ser colocado para o seu resgate, para que você possa desenvolver a humildade, para que você possa realizar sua tarefa sem, no entanto, esperar louros e glórias pelo fato de ser imperador. E aqui no final ele coloca aqui, ó, as
mãos aduladoras que buscarem a proteção das tuas voltarão aos teus palácios transitórios para assinar o decreto da tua expulsão do solo abençoado, onde semearás o respeito e a honra, o amor e o dever com as lágrimas redentoras dos seus sacrifícios. Então ele fala daqui da traição no final, porque Pedro II foi traído por aqueles próximos a ele e praticamente foi expulso do Brasil, saindo humilhado, quando foi um dos maiores representantes da espiritualidade, inclusive muito contributivo para o Brasil. Mas ele fala aqui exatamente. E no final do texto, coloca aqui, já mostrando que Pedro II é realmente Longinos. Na página 126, ele transcreve, fala aqui com a gente. Foi assim que Longinos preparou a sua volta à terra depois de outras existências tecidas de abnegações edificantes em favor da humanidade. E no dia 2 de dezembro de 1825, no Rio de Janeiro, nascia de Dona Leopoldina, a virtuosa esposa de Dom Pedro, aquele que seria no Brasil o grande imperador e que, na expressão dos seus próprios adversários, seria o maior de todos os republicanos de sua pátria. Muito emocionante esse fechamento do capítulo, falando de quão grande foi para a pátria brasileira a figura de Dom Pedro II e que veio aqui em missão espiritual auxiliar o Brasil a dar esses grandes passos que foram dados no segundo reinado na terra do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E aqui eu vou terminando, agradecendo a sua presença até agora, esperando que você esteja gostando do vídeo, que possa fazer a sua inscrição, caso não seja ainda inscrito no canal, compartilhar para que todos saibam dessa maravilhosa assistência espiritual que o Brasil tem e que tantos missionários nos auxiliam na nossa trajetória. Compartilhe, faça aqui, dê o seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado e até mais.